Olá, esse é o meu primeiro vídeo. Vou me apresentar. Eu sou Ana, eu sou BCBA, Board Certified Behavior Analyst. Minha formação eu fiz meu bacharelado de psicologia em ABA, aqui na Flórida, aqui nos Estados Unidos, e o meu mestrado também é em ABA, mestrado em ABA. Bom, a minha jornada é o seguinte: eu comecei como mais ou menos 10 anos atrás, fazia muitos cursos de yoga, né? Formação de yoga profissional, me aprofundei muito em yoga, né? Vedanta, tanta coisa. E eu estava fazendo um curso, né, de formação, uma imersão, né, com um professor no Brasil, e esse professor começou a falar dessa pessoa que ele conhece, né, que é uma brasileira, que teve uma filha com síndrome de Down, e ela já era professora, instrutora de yoga há muitos anos, e ela teve essa filha com síndrome de Down, e ela, por iniciativa própria, começou a fazer um trabalho de yoga com a filha, né? Ela desenvolveu o método, né? E a filha dela desenvolveu bastante com esse método. E aí eu fiquei fascinada com aquilo, né? Achei muito interessante, né? Yoga para pessoas com necessidades especiais. E aí ela mora, essa professora, ela escreveu um livro, né? Sônia Sumar, né? Método de yoga para pessoas com necessidades especiais. E aí ela viaja o mundo inteiro dando palestras, dando curso para instrutores, para pais. E aí ela estava nos Estados Unidos dando esse curso em Massachusetts, e eu estava morando em Massachusetts, e aí eu falei assim, não vou perder a oportunidade de fazer esse curso. Aí fiz o curso e fiquei fascinada com aquilo, né? Aquelas crianças, teve as crianças que foram para a gente fazer o treinamento, né? E aquilo tudo me deixou muito, muito encantada. E aí eu comecei, fiz outros cursos, né, de preparação para trabalhar com crianças com necessidades especiais, tudo ligado ao yoga. E aí eu estava em Massachusetts, né, comecei a trabalhar de voluntária para uma criança que tinha uns 5 anos mais ou menos na época, acho que era 5 que ela tinha, e ela tinha síndrome de Rett, né. Essa menina, ela não andava, né, e tinha vários comprometimentos, né. E aí eu ofereci, né, de trabalho de voluntária para a mãe dela, e a mãe dela foi muito receptiva para isso, né. A mãe dela, ela investia muito na filha, né, lá em Massachusetts ela teve muita chance, né, de fazer várias coisas, né. Com a filha, ela fazia terapia de cavalo, ela fazia fisioterapia, fazia uma infinidade de coisas, né. E ela aceitou que eu fizesse esse método, né, de yoga com a filha. E aí eu trabalhei com ela, acho que eu ia lá, não me lembro se era 2 ou 3 vezes por semana, ia lá, fazia 1 hora de terapia com a garota, né. E durante esse período, essa menina que foi desenganada, né, pelo médico, falou que ela jamais andaria, essa menina começou a andar. E a mãe pegou na câmera, né, a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida, né. Fiquei muito emocionada, né, da mãe filmando, essa menina tá andando, a filha tá andando. E, assim, eu não sei qual a porcentagem que eu tive nesse processo, né, da menina andar, eu não faço a menor ideia. Eu sei que a menina fazia várias coisas, mas fazer parte disso foi uma coisa, assim, foi a coisa mais maravilhosa que já aconteceu na minha vida. E aí eu me encantei, falei assim, nossa, é isso que eu quero para minha vida, né? Eu quero realmente poder proporcionar uma melhor qualidade de vida para a pessoa, para a família, para a comunidade, né? Fascinada com isso. E aí essa mesma mãe falou assim, vamos lá nesse lugar, era uma associação de síndrome de Down, lá em Boston, né? E aí eu fui na reunião, nessa reunião uma pessoa aproximou, uma mulher aproximou de mim e falou assim, olha, eu acho que você seria tão boa trabalhando com aba. Eu falei, o que é aba? O que é isso? Não fazia a menor ideia do que era aba, né?
Ela deu uma explicação e falou assim, ó, se você quiser trabalhar, eu tenho essa pessoa que você pode ir numa reunião lá, numa entrevista, ela te explica, se você gostar. Aí eu fui, foi assim na semana, na outra semana eu estava trabalhando com aba, meu primeiro cliente. Naquela época eu não entendia, era muito, a gente teve um treinamento, a gente faz um treinamento, né, e tudo, mas era muito inexperiente com aba, né, mas mesmo assim eu fiquei fascinada com aquilo, fascinada pela ciência, né, porque no yoga, por exemplo, eu amo yoga, né? Eu não pratico tanto quanto antigamente, mas o yoga ele não tem como comprovar cientificamente, não tem estudo suficiente, né? Mas aba é toda ciência, é tudo método com medida, como é que fala? Às vezes eu esqueço um pouco as palavras em português, e assim, com medidas, com método, né? Então eu fiquei fascinada com aquilo, e daí foi minha jornada, começou ali, aí depois veio outro cliente, depois eu mudei para a Flórida, e nesse período que eu mudei para a Flórida, eu comecei a procurar emprego, um pai entrou nesse site, viu meu número, ligou para mim, era um pai, ele não era para mim trabalhar numa clínica, era para trabalhar com o filho dele na casa dele. Aí eu fui, o menino, ele tinha 14 anos, ele tinha paralisia cerebral e autismo. E eu comecei a trabalhar com esse menino na casa dele, poucas horas, daqui a pouco eu comecei a trabalhar mais horas, daqui a pouco eu trabalhava com ele o dia inteiro. Ele ia para uma escola de necessidades especiais, os pais tiraram o menino da escola e falaram assim, não, eu quero que você fique com ele, eu quero que você decida o que ele pode fazer, a gente investe né, o que precisar para que ele possa, que você quiser levar, e eu fui, foi assim, esse menino foi incrível, né, que eu levei ele para terapia de cavalo, contato com o meu cachorro, ele era um menino, era o mais velho na família, né, e os pais tinham outros filhos mais novos, né, então eles não tinham muito tempo para essa dedicação, né, e eu simplesmente fui lá e com ele o dia inteiro, levava o menino tudo que eu pudesse expor ele em termos de tratamento, de terapia, eu pus, né? Eu encontrei uma speech therapist, fonoaudióloga, né? Para vir na casa, terapia de cavalo, o meu contato com o meu cachorro, que eu acho muito bom, contato com animais. Eu levava ele muito na praia, ele era branquinho, eu comecei a levar ele na praia, porque aqui, lá em Miami, tem na praia, tem umas cadeiras de roda, com aquelas rodas bem largas na praia, para que entre na areia, e fica lá disponível. Não é tipo assim, você tem que pagar uma taxa, nada disso. Acho que tem não sei a quantidade que tem. Fica aquelas cadeiras de roda disponíveis para você levar a pessoa que tem necessidades especiais pela areia, para empurrar até a areia, até a água. E aí eu sempre chegava lá e tinha uma disponível, eu levava ele na areia, na praia, ele amava aquilo, né? Levava ele muito para natação e expus ele também ao museu, a zoológico, fazia muita coisa. E os pais, inclusive, eles viajaram, né? Os pais viajaram, eles gostaram tanto, né, do meu trabalho e confiaram tanto, que eles viajaram, acho que viajaram, passaram 2 semanas fora, e o menino ficou comigo, e depois eles voltaram, viajaram de novo, né? E assim, era muito, muito, muito bom trabalhar com ele, né? E ganhei muita experiência, porque era um período muito intenso, né, que eu ficava com ele. E aí depois eu mudei de novo, né? Aí eu tive que deixar esse cliente, mudei de novo, né, para outro estado. E quando eu estava nesse estado, foi quando eu falei assim, não, eu quero crescer, né? Eu quero fazer outras coisas, quero crescer. Aí eu comecei a fazer o meu bacharelado em psicologia em aba, né? Terminei meu bacharelado, né? E já ingressei no mestrado, né? Porque para se tornar uma Board Certified Behavior Analyst, a BCBA, né? A supervisora, eu teria que fazer esse mestrado. Aí terminei o mestrado. Quando acaba o mestrado, tem uma prova dificílima. Eles falam que o nível dessa prova é parecido com de advogados,
que aqui também é muito difícil, né? Ela está entre os tops, tá? Das provas difíceis. E aí fiz essa prova 2 vezes, né? A primeira vez eu não passei, a segunda vez eu passei, e me tornei a BCBA, né? E agora eu posso treinar pais, eu posso trabalhar como supervisora, eu posso ter uma série de outras coisas que eu posso fazer, né? Além do que eu já estava fazendo como terapeuta, né? E é essa a minha jornada, né? O que eu pretendo é estar ajudando as pessoas, ajudando as famílias de uma forma mais ampla, né? E eu posso dar treinamento online para pais, eu posso viajar, posso fazer um pacote para pais, mas de agora em diante eu vou começar a colocar uns conteúdos, né, de aba, para ajudar os pais sobre pequenas coisas, pequenos detalhes, né, que eu sei que é muito carente, né, tem muita gente que não tem acesso. Aqui na Flórida, onde eu estou morando atualmente, tá um pouco complicado, os brasileiros recebiam muito apoio, né, há um tempo atrás recebia mais apoio, então podia ter mais plano de saúde público, né, porque esse tratamento de aba é muito caro, né, então eles tinham essa ajuda do governo, às vezes conseguia terapia para 20 horas, 25 horas, 30 horas, 40 horas, dependendo do nível, né, de necessidade da criança, mas só que isso está ficando mais difícil agora, né, com a atual administração. Então as pessoas estão precisando de ajuda e eu estou aqui para isso. Eu vou poder dar algumas ideias, algumas pequenas coisas, né? E se alguém quiser sugerir algum tema também, né? Esse é o primeiro vídeo, assim, muito, de uma forma muito orgânica, eu nunca fiz isso na minha vida, né? Essa coisa de online, mas acho que a gente tem que vencer as nossas limitações, né? Vencer os desafios. E estamos aí. Um prazer, prazer.